Boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia de você programar o seu fim de semana com a agenda cultural do Unesp Notícias. E a gente vai falar também de segurança no trânsito. Cinto pode salvar vidas e é necessário também no banco de trás. E você vai conhecer o Cabo Alcides, que na coordenação de um projeto de atletismo é um pai para dezenas de crianças. O cinto de segurança é item obrigatório para quem anda de carro desde 1997, quando o Código de Trânsito Brasileiro foi instituído. Em vigor há 17 anos, a regra já virou hábito para quem dirige ou anda no banco da frente. Mas no banco de trás, pouca gente leva a sério a necessidade do equipamento, que pode salvar vidas. Hoje não lembro nem do dia. As memórias daquela noite se resumem às fotos do jornal e as histórias que os amigos contam. Há um ano, Luiz se envolveu em um acidente na rodovia Bauru-Ipauçu. Ele não se lembra da colisão. Ao cruzar a rodovia, um carro bateu na porta do passageiro, onde estava a namorada. Luiz acordou 11 dias depois, na UTI. Minha namorada colocou 2 pinos no pé, ela trincou a bacia e quebrou 5 costelas, né? E eu bati a cabeça, parece que no volante, no vidro. E fiquei mal por um tempo, demorou umas 3 semanas para eu recuperar a consciência. E depois me contaram que tinha sofrido acidente, que eu nem esperava passar por isso também. Os 2 ocupantes do outro carro morreram. Ele e a namorada escaparam e o acidente só não foi pior porque eles estavam com cinto de segurança. A minha namorada, por exemplo, como a batida foi do lado dela, o banco dela ficou achatado, ficou com poucos centímetros. E ela acabou ficando com os pés presos na ferragem. E se não tivesse de cinto, ela teria sido lançada ou para fora do carro ou para cima de mim. Então, o cinto foi crucial para a gente. Em muitos casos, o cinto é decisivo em um acidente. Sem ele, as chances de se machucar ou até mesmo de morrer se multiplicam. De acordo com a Endurbe, empresa que gerencia o trânsito na cidade, no ano passado foram aplicadas mais de 4.000 multas por falta de cinto de segurança. Neste ano, até o momento, foram pouco mais de 2.000. Se for um adulto, é multa grave. São 5 pontos na carteira e custa R$ 127. No caso de criança, a infração é considerada gravíssima. 7 pontos e R$ 191. É algo educacional. Infelizmente, o povo brasileiro, posso garantir, ainda carece de ser penalizado. Talvez a penalidade é a única forma de mudar a mentalidade de uma pessoa. Leva umas multas nervosas, hein? Aí não pode, né? Pesa. E outra pesa e outra dá uma pancada aí, né? Cinto de segurança é tudo, né? Tem que estar em ordem, né? Cinto de segurança, usa sempre? Sempre. O pessoal que anda contigo no carro? Também, sempre usa. Em Bauru, bastam alguns minutos no cruzamento das avenidas Nações Unidas e Rodrigues Alves para constatar. Na frente, quase todo mundo está seguro, mas atrás, o pessoal parece menos preocupado. Isso aqui virou um hábito. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, cerca de 90% dos motoristas brasileiros utilizam o cinto de segurança no banco da frente. Isso reduz o risco de morte em até 45%. Apesar de ser um item de segurança obrigatório e que pode salvar vidas, o mesmo nem sempre acontece com quem anda no banco de trás. De acordo com a mesma pesquisa, apenas 10% dos passageiros que andam aqui na parte de trás do carro utilizam o cinto de segurança, o que pode reduzir o risco de morte em até 75%. E ele é ainda mais importante, porque no caso de uma colisão frontal, ele evita que o passageiro esmague quem está sentado na parte da frente do veículo. De uma maneira bem simples, como o pessoal diz, seria o peso da pessoa aumenta muitas vezes, é como se ela pesasse muitas vezes mais. Então isso acaba impactando contra o banco da frente, contra o encosto do banco da frente e acaba se lesionando e acaba lesionando as pessoas que estão sentadas nesses bancos da frente também. Ou até mesmo ela pode passar por cima dessas pessoas que estão sentadas no banco da frente e impactar contra a para-brisa e painel do veículo. Com carros cada vez mais modernos e confortáveis, a sensação é de que, ali dentro, dificilmente alguém pode se machucar.
Mas bastam alguns quilômetros a mais no velocímetro para descobrir que nenhum carro é a prova de imprudência. A cautela continua sendo sempre importante, tanto quanto aos limites de velocidade, quanto ao uso do cinto de segurança de todos os ocupantes. Quando o assunto é segurança, as velhas regras continuam valendo. Respeitar a sinalização de trânsito e usar cinto de segurança são ações de quem respeita a vida no volante. Eu lembro para pôr e a pessoa que entra sempre está consciente de pôr o cinto de segurança. Não ligo o carro sem colocar o cinto. Eu e qualquer um que estiver aqui. Pode ver que o nenê está com cinto, cadeirinha e tudo. Ainda falando sobre trânsito, o IPEM faz na próxima segunda-feira um plantão de atendimento para verificar taxímetros. Devem participar proprietários de táxis que trocaram de veículo ou mudaram o equipamento que verifica o preço das corridas. A multa para quem não se regularizar pode variar entre R$ 500 e R$ 5.000. Para agendar o atendimento, é necessário acessar o site do IPEM. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2014. Serão distribuídos quase 2 bilhões de reais para mais de 1,5 milhão de contribuintes. Você pode conferir se está nesse lote acessando o site da Receita Federal na internet. E daqui a pouco você vai ver. Para as crianças de um projeto de atletismo de Bauru, o Cabo Alcides é como um pai. O Unesp Notícias volta já já. A crise de abastecimento de água, agravada pela estiagem dos últimos meses, chegou também a Bauru. Hoje o DAE divulgou que a lagoa de captação do Rio Batalha baixou 14 centímetros nos últimos 2 dias. A autarquia avisa que os consumidores das regiões Central, Zona Sul e Oeste da cidade, que são abastecidos pelo rio, podem ter o fornecimento de água limitado. É preciso, portanto, que a população evite o desperdício e mantenha a reservação em caixas d'água. Se necessário, o DAE envia caminhões-pipa pelos números 0800 77 10 195 ou pelo fixo 3235 6140. E para piorar, não há previsão de chuvas para os próximos dias na região de Bauru. As informações são do IPMET e do CPTEC. Céu aberto em todo o estado de São Paulo. Amanhã há uma pequena possibilidade de chuva para o litoral. Nas demais regiões, o sol deve predominar. Em Bauru, o tempo continua seco. Agora a umidade do ar é de apenas 34%. Temos ventos de brisa a 7 km por hora. Hoje, no início do dia, a temperatura ficou em 15 graus. À tarde, subiu para 28. Amanhã, os termômetros devem variar entre 15 e 26 graus. Funcionários da Universidade de São Paulo, a USP, realizaram hoje um ato em protesto contra o corte de ponto dos servidores, que não estaria sendo registrado desde o fim de julho. Durante o dia, os portões do campus permaneceram fechados para carros e outros veículos, sendo permitido o acesso a pé. Dentro da unidade, serviços como a biblioteca e o restaurante universitário também permanecem fechados. De acordo com representantes do sindicato, os funcionários da unidade não receberam o pagamento referente ao mês de julho. Além disso, entre os dias 20 de junho a 20 de julho, foi registrada a falta no ponto dos servidores. Os grevistas pedem a retomada das negociações salariais junto à reitoria da universidade. De acordo com a reitoria da USP, a determinação de não registrar os dias em que os funcionários estiveram em greve e o corte dos salários foi geral para todos os campos. A assessoria de imprensa do campus de Bauru informa que a Procuradoria-Geral da USP entrou com um pedido de liminar que determina a abertura de serviços como a biblioteca e o restaurante universitário. A liminar foi expedida, mas até o fechamento desta edição, o sindicato não tinha sido notificado. E na Unesp, a greve continua. Agora há pouco terminou a plenária em São Paulo com representantes dos docentes e servidores técnico-administrativos de todos os campos da universidade. Por votação, a maioria decidiu manter a paralisação. Hoje, a greve completa 77 dias. Domingo agora é Dia dos Pais. Só que muitas crianças, por diversas razões, não têm essa figura presente em casa.
A gente vai conhecer agora o trabalho realizado pelo Cabo Alcides. Por meio do esporte, ele ajuda crianças a pensar num futuro melhor. Muitas delas consideram ele um verdadeiro pai. Realmente também é uma entidade. Ele é conhecido como Cabo Alcides. O nome vem do período em que trabalhou na polícia, mas o rigor militar, esse ficou mesmo no passado. Neste centro de atletismo, onde coordena o projeto Atletas do Futuro, em parceria com a Secretaria de Esportes e entidades de Bauru, ele é adorado pela garotada. O dia de atividades começa com caminhada e alongamento. As turmas, divididas por idade, recebem as instruções dos professores, mas são acompanhadas de perto por Alcides. Ele presta atenção em tudo, dá orientações, chama a atenção quando é necessário, sempre com o mesmo objetivo: oferecer momentos de recreação e tirar essas crianças da rua. Entre pés descalços e sorrisos largos, as corridas e os saltos acabam sendo atividades de superação. Olha, eu sempre falo, o exemplo arrasta, né? Não adianta. Então eu procuro ser bem flexível e, acima de tudo, dignidade e honestidade, que eu aprendi na infância. E trouxe isso para cá. E eu me afinei muito bem com esse trabalho, porque eu estou tendo paciência, né, para colocar. Então eu inspiro fundo e falo devagar, eu não posso acelerar. E com isso eles passam a me ouvir. E quando eu estou conversando com as crianças, eu peço que eles olhem para o meu olho. Porque muitas crianças que vêm aqui, eles não encaram você de olho a olho. Então eu faço questão que nós nos olhemos olho a olho, aí nós vamos ver se é sincero ou não. O projeto atende cerca de 150 crianças aqui do Jardim Petrópolis nos períodos da manhã e da tarde. Mas para fazer parte dessa turma não é preciso apenas gostar de esporte. O Cabo Alcides também cobra um bom desempenho dentro da sala de aula. Essa foi a forma que ele encontrou de garantir que essas crianças tenham um futuro melhor, apesar das adversidades. E elas já reconhecem a importância dos estudos. Se a gente não se esforça na escola, não tem como a gente se esforçar aqui também, porque tem que conseguir fazer todas as coisas aqui na escola também. Para muitos desses meninos e meninas, Alcides acaba sendo a principal referência paterna, uma responsabilidade que ele abraça com satisfação. É um garotinho que estava revoltado, eu não sei se alguém falou bruscamente com ele, e deve ter algum problema social, alguns problemas difíceis em casa, eu não sei, né? E esse menino então emburrou e ficou na primeira baliza, atrapalhando os outros, mexendo na areia. Então eu peguei e perguntei: como é que chama seu pai? Ele pegou o olho para mim bem rápido e falou: eu não tenho pai. Eu falei: você não tem pai? Seu pai morreu? Ele pegou, abaixou a cabeça, né? Tudo bem. Aí os professores lá me deram um sinal que o pai aparentemente estava preso, né? E ele disse que não tinha pai. Aí eu falei: bom, então é o seguinte, a partir de hoje você aceita eu como seu pai? Ele pegou, olhou para mim. Ele falou: aceito. Aí eu falei: Austin, é o professor que estava na CAI, que traz as crianças, a partir de hoje nós temos um filho a mais. Então tudo bem. Então hoje, a partir de hoje, nós somos seu pai. E você vai mudar, vai treinar. Ele mudou a conduta dele. Escuta aí, eu estou ouvindo bagunça aí. Além dos 150 filhos do coração, ele é pai de 4 filhos biológicos e da Kátia, que chegou à família com 2 meses de vida. Ela tem deficiência intelectual, mas dia a dia desenvolve suas habilidades aqui no centro. A família apoia a paixão de Alcides pelo esporte e pelas crianças, mesmo que tenha que dividir em alguns momentos a atenção dele. Muitas vezes há aquele problema da família, né? Puxa vida, minha esposa está doente, eu tenho que levar para fazer fisioterapia, eu tenho que arrumar a cozinha, a gente tem que fazer tudo, a gente tem que arregaçar as mangas, né? Mas eles já habituaram e eles sabem que o meu coração está voltado a isso. O resultado de tantos anos de dedicação está no rostinho alegre e no reconhecimento de cada uma dessas crianças. Mais um rápido intervalo e na sequência tem a agenda cultural. MPB,
jazz, sertanejo, a agenda cultural de hoje tem música para todos os gostos. E para quem prefere cinema, uma semana dedicada a um diretor que criou várias obras-primas em um gênero cinematográfico que é preto no branco. É daqui a pouco, aqui no Nesp Notícias. Não saia daí, a gente volta já já. Depois de um fim de semana em que as comemorações do aniversário de Bauru dominaram a agenda cultural, nesta semana as opções estão bem plurais. Will Polivério vem ajudar a gente a programar os dias de descanso, né, Will? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para quem acompanha a gente. Olha, as opções de lazer para esse fim de semana, Larissa, elas estão um pouquinho mais plurais mesmo, só que, mesmo assim, ainda é um fim de semana extremamente musical aqui em Bauru. Então, assim, nesse sentido, tá bem parecido com a semana passada, o aniversário de Bauru, né? Tá variando nos gêneros, né? Exato, Larissa. Pra gente começar a agenda de hoje, a gente começa falando das atrações do Sesc. No domingo tem uma opção que é ótima para os fãs de MPB e também para quem gosta de vozes femininas. É o show de uma cantora de Araraquara chamada Iuna Tuani. Vamos conhecer um pouquinho dela? Vamos lá. Bom, a Iuna começou a carreira ainda criança, ela já se apresentou com o grupo Farofa Carioca e foi vencedora da etapa estadual do Festival da Canção Francesa em 2012. No show, ela transita entre a MPB, a bossa nova, o jazz e a música francesa. A gente separou um trechinho de uma apresentação da Iuna. Olha só. E cantando em francês, né? O show da Iuna Tuani é no domingo à tarde, a partir das 4 horas, no Sesc Bauru. A entrada é de graça. E aproveitando que o assunto é música no Sesc, já estão à venda os ingressos para o festival Jazz and Blues, que o Sesc realiza entre os dias 21 e 23 agora de agosto aqui em Bauru. O festival vem para cá com shows de músicos nacionais e internacionais que simbolizam o que é produzido de melhor nesses dois gêneros musicais nos dias de hoje. Para este ano, estão confirmados shows dos brasileiros Marcos Paiva Sesteto, Arthur Menezes e Edmundo Carneiro, além da cubana Ilian Canizares, da americana Mesha Lake e do saxofonista americano David Bini, que toca com o grupo brasileiro Sine Qua Non. Apesar de ainda ter um tempinho até o festival, a gente já trouxe essa dica hoje aqui na agenda para você em casa se programar e também para já garantir o ingresso com antecedência, né? Os shows do festival Sesc Jazz and Blues são nos dias 21, 22 e 23 de agosto e os ingressos custam entre 15 e 50 reais. Pode parecer um precinho salgado se a gente comparar com o que o Sesc normalmente cobra, né? Mas para cada ingresso dá direito a gente assistir os 2 shows programados para cada dia. Então, no final, é um bom custo-benefício. Para conferir as informações completas do festival, é só acessar o site do Sesc na internet. Ainda falando de música, mas mudando radicalmente de gênero musical, neste fim de semana também tem os shows da Expo Bauru. As apresentações começaram ontem com o grupo de pagode Jeito Moleque e continuam no fim de semana com a música sertaneja dominando o palco. Sim, Larissa, e principalmente o sertanejo universitário, né? A gente não pode nem generalizar que é o sertanejo, para o pessoal em casa não achar que é o sertanejo de raiz, né? Eu, pessoalmente, fico bem decepcionado com a programação da Expo Bauru aqui desse ano, porque ela não traz nenhuma grande novidade se a gente comparar com a programação do ano passado, por exemplo, ou mesmo com outras feiras da região, como é o caso da Facilpa de Lençóis Paulista, né? Tudo muito parecido, né? É aquele mesmo esqueminha, parecidíssimo com todas as feiras, Larissa. Tem sertanejo universitário, tem um grupo de pagode e os domingos sempre são reservados para uma atração infantil. Parece que as feiras elas descobriram uma fórmula, né, para poder fazer a programação. E vão repetindo. E vão repetindo. Todo mundo repete, mas com certeza essa, né, deve ser a minha crítica, a minha opinião, porque se todo mundo repete é porque deve dar certo, né? Com certeza muita gente deve ficar super feliz com os artistas que foram escalados para tocar aqui esse ano em Bauru. Hoje, por exemplo, quem com certeza vai levantar o recinto Melo de Moraes são os sertanejos da dupla Jorge e Matheus, que é quem a gente vê aí agora nas imagens. Depois, amanhã é a vez do Luan Santana fazer a alegria das fãs, que com certeza vão lotar o recinto. E no domingo são as crianças e as famílias que vão prestigiar o show dos palhaços Patati e Patatá.
Para hoje e amanhã, os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Os shows devem começar às 11 da noite. Já no domingo, a apresentação da dupla Patati Patatá é às 6 da tarde e a entrada é de graça. Quem for até a Expo pode optar pelo transporte público. Foi criada uma linha especial para levar o bauruense até o recinto Melo Moraes. Ela funciona todos os dias, das 6 da tarde até a meia-noite. O ponto de embarque é na quadra 6 da Avenida Rodrigues Alves. Facilita, né? Para quem quer ir até a festa. Sim, super facilita. Fica a dica, né? E dando um respiro nas atrações musicais, também tem dica de cinema, claro, sempre tradicional. Mas não necessariamente para esse fim de semana. Desde terça-feira, os cinéfilos podem curtir no Sesc um ciclo temático dedicado ao cinema noir. Um gênero da sétima arte marcado por uma estética cheia de contrastes e por personagens de caráter duvidoso, né, Will? Sim, Larissa, são as duas grandes características, eu acho, que do cinema noir. É um gênero cinematográfico, é um dos mais ricos da história do cinema. Por si só, ele já daria uma amostra da maior qualidade. E para ficar ainda melhor, esse ciclo aqui do Sesc fica ainda mais interessante porque ele só vai exibir filmes de um cineasta, de um diretor chamado Orson Welles, que é considerado um dos grandes cineastas da história. Assim, só pra gente lembrar, quem às vezes não tá ligando o nome à pessoa, o Orson Welles foi ele que dirigiu o filme Cidadão Kane, que assim, consta na lista de quase todos os críticos como o melhor filme que já foi feito no cinema. Então, a gente tem motivos de sobra para conferir essa mostra, né? Com certeza. Mas se você em casa não conhece cinema noir, não precisa se preocupar. A gente bateu um papo com o professor da Unesp, Marcelo Bulhões, que deu uma mini aula pra gente sobre as características desse gênero do cinema e sobre a importância do Orson Welles para essa estética. Confere aí. O noir é uma série de filmes que surgem na década de 40, num período muito difícil da vida americana. É o período da pós-Grande Depressão, um período muito pessimista da vida americana. Basicamente eram filmes policiais, ou filmes sobre corrupção, sobre crime. Os Estados Unidos, por assim dizer, tinham perdido a inocência. A designação noir, quer dizer, cinema negro, tem tudo o que ver, fundamentalmente, com a visualidade dos filmes. Uma série de diretores alemães migraram para os Estados Unidos, alemães e austríacos. Perceberam que aquele universo de crimes, violência masculina, traição feminina, adultério, que todo aquele universo sombrio, suspeito, desagradável, casava muito bem com uma linguagem do claro e do escuro, ou melhor dizendo, do grande contraste entre luz e escuridão. O Orson Welles é um diretor que lidou com o noir à maneira própria, a uma maneira original. A linguagem do Orson Welles, barroca ou neobarroca, lidando muito com a influência do expressionismo alemão, está dialogando com o noir, mas de maneira muito especial e muito original, sendo um dos diretores mais importantes da história do cinema até os dias de hoje, sendo um grande criador audiovisual. Ele faz um noir extremamente inventivo, um noir que ultrapassa o gênero. E qualquer um de nós, qualquer espectador que queira fruir, curtir, que goste de cinema, não deve deixar de ver o Orson Welles. I don't want to die! I don't want to die! Os filmes noir, as intrigas, as histórias são muito complexas, são muito complicadas. Exige-se que o espectador preste muita atenção para entender a história. Mas, se o espectador fica somente atento à trama, ele vai perder o mais legal do noir ou não vai perceber como é que a trama se relaciona com a imagem. Então o espectador, o prazer para o espectador é perceber como aquela história se relaciona com a forma. George. And now me.
Demais, né? A mostra Luz e Sombras Cinema Noir de Orson Welles vai até a sexta-feira da semana que vem, sempre com entrada de graça no Sesc. Além dos 4 filmes exibidos na semana que vem, na quinta ainda tem um bate-papo com o Bulhões só sobre Cidadão Kane para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa obra-prima do cinema. No site do Sesc, claro, você confere a programação completa dia a dia. Muito bom, Will. Eu te espero na semana que vem com mais ótimas dicas. Estarei de volta, Larissa. Pode contar comigo. Um bom fim de semana para você e para você de casa também. Para você também. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente se despede com a música do Arthur Menezes, que se apresenta aqui em Bauru no Festival Sesc Jazz and Blues no dia 22 de agosto. Um bom fim de semana para você, especialmente para os papais. Sim. Tchau. Tchau. With me since 2008. I've been playing just guitar since 1998.